Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou repetir: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus aqui estou alegre, feliz, satisfeito pela alegria, o prazer, o privilégio de estar unido e reunido com os teus filhos para te adorar, te glorificar, te engrandecer, te bendizer e na beleza da tua santidade, meu Deus, te louvar. Que o Senhor venha se fazer presente, como sempre, falando, operando, sarando, curando, agindo e fazendo conforme a tua vontade, que, como já foi dito aqui, é boa, agradável, perfeita e soberana. Assim venha, Pai, a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Aí a Bíblia fala de um homem, é aqui que eu quero entrar na palavra e vou chegar lá onde a gente lê o texto, chamado Nimrod. Esse Nimrod, a Bíblia diz no capítulo 11 de Gênesis, que ele foi um poderoso caçador na terra. Nimrod era um homem experiente, valente e disposto na arte da caça. E a sua coragem, o seu talento, a sua disposição era tão grande que ele acabou se tornando o primeiro rei do mundo. Humanamente falando, foi Nimrod. Ele construiu o primeiro reino da terra, Nimrod. E quando ele formou esse reino, ele decidiu construir uma torre, conhecida como a Torre de Babel, que depois de 1800 anos, no mesmo lugar onde foi construída a Torre de Babel, criou-se a cidade de Babilônia, que é um derivado de Babel, Babel e Babilônia. Só que ele tinha 3 motivos para construir a torre. Ele pensou e decidiu construir a torre por 3 razões. Primeira razão, reunir o povo para que todos ficassem debaixo do seu jugo, do seu governo, do seu domínio, para que formasse uma cidade, um local onde todos estivessem sob ou debaixo do seu olhar, ele pudesse governar. Porque não são todos, irmãos, mas algumas pessoas da terra têm ambição de poder, ambição de grandeza, ambição de superioridade, ambição de pisar os outros, de mandar nos outros, de governar os outros, de ser senhor dos outros. Não são todos, mas alguns têm. Uns de forma nobre, querendo de fato ajudar, outros simplesmente para satisfazer o seu ego de soberba, de grandeza e de poder. Nimrod era um desses, que queria governar para revelar grandeza. Então por isso ele construiu a torre, para que todos ficassem sob o seu controle. Esse era o primeiro propósito dele. O segundo propósito que fez Nimrod construir a torre foi para escapar de um eventual dilúvio, porque já tinha havido um dilúvio. Então ele disse: vamos construir uma torre, e o propósito dessa torre seria topar nos céus, para que se tivesse outro dilúvio, eles pudessem escapar do dilúvio. Ou seja, ele estava dizendo assim: Deus matou o povo com água, mas eu sou esperto e sou inteligente, vou construir uma torre e vamos nos esconder nela, porque se ele mandar água, a gente escapa do castigo de Deus. Tem gente que pensa assim, irmão, que pode escapar do castigo de Deus. Tem gente que pensa assim, que pode escapar da mão de Deus. Já foi citado aqui a Isaías 43:13, porque ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Não tem como o homem se esconder ou escapar da mão de Deus, irmão. Depois que Deus decide, aleluia, pegar alguém, seja para castigar ou para abençoar, não tem quem peça. Lembra do rei Acabe? A Bíblia diz que Deus disse: eu quero matar Acabe. Olha, que coisa pesada, irmão.
Como induzirei Acabe à morte? Era um rei de Israel muito mau, muito desobediente, e Deus decidiu matá-lo. E deixa eu contar um negócio para os amados: Deus é o único que mata e não é processado e nem vai preso. Glória a Deus. Se eu for induzir Acabe à morte, aí a história diz que quando Acabe foi para a guerra, ele se vestiu como soldado, não vestiu a roupa de rei, se vestiu como soldado e foi para o meio da batalha. A Bíblia diz que um soldado pegou a flecha, o arqueiro, e atirou a flecha no meio de centenas de milhares de soldados. A Bíblia diz que a flecha atingiu exatamente Acabe e ele morreu. Porque Acabe pensou que se vestindo de soldado, se disfarçando, ele não ia ser encontrado. E sabe onde foi que a flecha acertou no Acabe? Porque ele estava com capacete, ele estava com armadura, ele estava com as botas, com as cotoveleiras, joelho, ele estava todo protegido. O cinto assegurava a sua armadura. Não tem o orifício da fivela onde passa o bico da fivela. Foi exatamente ali que a flecha acertou, porque não tem como um homem escapar daquilo que Deus determina para a sua vida. Glória! Aí o Nimrod pensou que se ele construísse a torre, se Deus mandasse outro dilúvio, não ia matá-lo. Se Deus decidisse destruir a terra novamente, não ia matar quem estivesse na torre. E esse é o engano de muita gente. Aleluia. Tem gente que pensa que pode se esconder de Deus, fugir de Deus, tapear Deus, enganar Deus. Aleluia. Não pode não, meu irmão. Depois que Deus decide ir atrás, depois que Deus decide alcançar, depois que Deus decide pegar, não tem quem se esconda dos olhos e nem das mãos de Deus. Este é o segundo propósito que fez Nimrod construir a torre. E o terceiro propósito que Nimrod teve para... O primeiro foi para reunir o povo. O segundo, para escapar de um eventual dilúvio, ou outro dilúvio que viesse. O terceiro, ele queria encarar Deus. Façamos uma torre que tope no céu. Ele queria que a torre chegasse no céu, porque ele queria tomar satisfação com Deus. Veja que desaforo, veja que afronta, mas veja que burrice, desculpa a palavra, porque o que é o homem, é o filho do homem, foi cinza, barro, lama, querendo Deus, que Deus lhe dê alguma satisfação. Não é Deus que tem que me dar satisfação a ninguém da terra. É o homem que tem que dar satisfação a Deus. Ele pode ser grande, ele pode ser rico, ele pode ser doutor, ele pode ser estudado, ele pode ser bonito, ele pode ser formado, ele pode ser um cão chupando manga, limando dentro do mato. Mas quem tem que dar satisfação é o homem a Deus, e não Deus dá satisfação ao homem. Mas às vezes a gente quer colocar Deus contra a parede, irmãos, e queremos questionar por que é que Deus está permitindo. Deus, por que é que o Senhor está deixando isso? Por que é que o Senhor está permitindo assim? Por que é que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor não evitou isso? Por que o Senhor não me guardou desse mal, não me livrou deste mal? Aleluia. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Deus não precisa dar explicação para ninguém. Deus é Deus. Deus é Deus. Sabe o que é que eu tenho que fazer? E aconselho que você também faça. Primeiro, aceite a vontade de Deus. Segundo, se humilhe aos pés do Senhor. Aleluia, diz a Bíblia: põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança, porque o que eu mereço, o que todos na terra merecem, é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aleluia. Nós não temos direito nenhum diante de Deus, irmão. Nós estamos devendo, e a dívida é alta, a dívida é grande, a dívida é cara, é dívida para morrer. Mas se nós nos humilharmos,
Se nós nos rendermos e reconhecermos, Ele vai estender a mão. Aí sim, Ele vai tirar da lama, vai tirar do lixo, vai tirar do monturo, vai tirar da derrota, vai tirar do fracasso, vai tirar da tristeza, vai tirar da angústia, vai tirar o vazio, vai tirar a vontade de morrer, vai tirar a vontade de se matar, vai encher de paz, vai encher de alegria, vai encher de vida. Aí você vai dizer: como é bom viver, e na presença de Deus é bom demais viver. Aleluia. Mas o Nimrod, irmãos, queria questionar Deus. O texto diz que Nimrod foi um grande caçador diante de Deus, e essa palavra quer dizer um caçador que queria afrontar Deus, queria desafiar Deus, queria bater de frente com Deus. Meu irmão, pessoas que não têm senso, juízo. Porque se eu fosse falar para vocês algumas coisas de alguns homens que já falaram bobagem por essa terra e terminou mal. Marilyn Monroe mesmo um dia foi escutar a pregação, ou o pregador americano Billy Graham pregou para ela. Ela olhou para ele e disse: eu não preciso do seu Jesus. Morreu poucos dias depois. Perguntaram para um dos componentes do Beatles, aquela banda de rock de antigamente, eu não lembro qual foi o nome desse, não sei se foi John Lennon parece que está vivo, foi outro. Chegou para ele, aleluia, entrevistou: e o que é que você está achando da fama? Sabe o que ele disse? Nós estamos mais famosos do que Jesus. Daqui uns dias o cristianismo vai acabar e a fama vai ser nossa. Morreu com 5 tiros pelo próprio fã que atirou nele. Meu Deus do céu, é porque as pessoas não entendem. Com Deus não se brinca. Quando fizeram a nossa legislação, ou a nossa constituinte, feita e analisada por um político chamado Ulisses Guimarães, quando terminaram de fazer, uma mulher chegou e disse: graças a Deus, seu Ulisses Guimarães, que a nossa constituinte está feita. Ele disse: graças a Deus não, graças a mim. A história diz, eu era vivo e sei dessa história. Ele estava em um helicóptero, caiu no mar, acharam o corpo de todo mundo que estava no helicóptero, só não acharam dele. Os tubarão comeu, porque com Deus não se brinca, irmão. Não se afronta a Deus. Diante de Deus o homem tem que se render, o homem tem que se prostrar, tem que colocar a face no pó, tem que se humilhar. E esse é o segredo para Deus exaltar o homem na terra. Não é afrontando Deus, irmãos, não é questionando Deus, não é xingando Deus, não é. Quando fizeram o Titanic, no dia, se eu não me engano, 12, não lembro a data do dia, mas foi em 1912, o engenheiro que terminou a construção, quando foi entrevistado pelo repórter sobre a construção, aleluia, ele disse assim: esse nem Deus afunda. Olha que ousadia, olha que arrogância, olha que prepotência, aleluia. O que é que tem nessa terra, irmão, aleluia, que Deus não possa fazer? O que é que tem nessa terra que Deus não possa operar? Na primeira viagem do Titanic, o maior transatlântico, o mais moderno, o mais seguro, bateu numa pedra de gelo, afundou e morreu centenas de pessoas. Porque com Deus não se brinca, irmãos, não se afronta a Deus se adora, a Deus se glorifica, a Deus se exalta, a Deus se serve, a Deus se teme, e não precisa entender os propósitos e os projetos, basta servir, porque Ele sabe o caminho da minha e da tua vitória, Ele sabe. Aí quando Nimrod decidiu construir a torre, a Bíblia diz que Deus nos céus disse: desçamos e vejamos o que faz o homem. O que o homem está fazendo? Quando Deus desceu, Deus viu o homem construindo a torre, formando a torre, e o negócio estava prosperando, o negócio estava desenvolvendo. Aí Deus disse: o intento no coração do homem é perigoso, vamos confundir a sua língua. Existia só um idioma na terra, irmãos. Era só uma língua, só um idioma, um jeito de falar, era um jeito único. Aí Deus veio e confundiu a língua dos homens.
Desse dia por diante, as línguas foi mudada. Falava de um jeito, outro falava de outro, não entendia, não compreendia, não sabia o que o outro estava falando, e era aquela confusão. E assim o nome Babel é símbolo de confusão, porque Deus confundiu a língua dos homens. E quando Deus confundiu a língua dos homens, os homens não entendiam o que o outro falava, entendia que o elogio era o xingamento era o elogio, e começaram a se dividir. E no momento que o povo se dividiu, o projeto caiu por terra. Um dia Jesus Cristo expulsou o demônio de um mudo e surdo. Quando Jesus expulsou, ele falou e ouviu. Quantos fariseus que tinham inveja de Jesus porque não tinham autoridade para orar pelo doente, pelo endemoniado, via Jesus fazendo milagre, aí disseram assim: ele só está fazendo milagre por Beelzebul, o príncipe dos demônios. É aqui onde Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. De forma supérflua, blasfemar contra o Espírito Santo é quando você atribui a Satanás, é quando você diz que é Satanás que está fazendo, sendo Deus. Quando Deus está fazendo, você diz que é Satanás, isso pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí Jesus Cristo olhou para eles e disse: se eu expulso por Beelzebul, por quem expulso vossos filhos? Ora, se Satanás, aleluia, está dividido contra ele mesmo, ele não vai subsistir, porque nenhuma casa, nenhuma cidade e nenhum reino dividido consegue subsistir, aleluia. Só consegue prosperar, só consegue avançar aquele que está unido, aquele que está em união. É por isso que o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola e sobre a orla de Arão. Você sabe que o azeite representa o Espírito Santo. Aonde, aleluia, a igreja se une e se reúne, o Espírito Santo se revela. Primeiro vem sobre Jesus o cabeça. Alguém diz: Jesus é o cabeça, e de fato é. Depois vem sobre a barba, que são os apóstolos. Depois vem sobre a gola, que é a igreja primitiva, e até a orla, que é o fim da túnica, a igreja dos últimos dias. Aonde há união, tem azeite, presença, unção e poder do começo ao fim. É azeite que transborda e que esbora na vida de crente fiel. E quando esse azeite vem, senhoras e senhores, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o aleijado anda, o triste se alegra, o desanimado se anima, o frio se aquece, o fraco fica forte, o medroso fica valente, e a glória de Deus se levanta. Não peça prata para a sua vida, porque prata não lhe dá coragem, nem tem unção. Não peça ouro, porque ouro não tem azeite, nem tem unção. Mas peça a unção do Espírito. Peça azeite, porque no azeite tem graça, no azeite tem poder, no azeite tem autoridade, no azeite tem cura, no azeite a porta se abre, no azeite o Satanás corre, no azeite o milagre acontece, no azeite a glória desce, no azeite a presença vem e Jesus opera milagre na casa. Aleluia. Desse Deus desçamos e confundamos a língua deles. Vamos criar uma divisão, porque se há divisão, há fracasso. Se há divisão, há queda. Se há divisão, há tristeza. Se há divisão, há desânimo. Se há divisão, há angústia. Se há divisão, há aflição. Se há divisão, ninguém anda. Se há divisão, ninguém vai. Se há divisão, ninguém faz. Se há divisão, ninguém ora. Se há divisão, ninguém canta. Se há divisão, ninguém adora. Se há divisão, ninguém fica cheio. Se há divisão, tem fraqueza. Se há divisão, tem frieza. Se há divisão, fica vazio. Mas nessa noite, aleluia, o Espírito
Santo de Deus, aleluia, que veio para unir e para reunir pela presença do azeite, está presente, e eu creio que ele vai operar, e a união vai permanecer de pé, e assim sendo a glória vai descer, aleluia. Precisa de união na tua casa, meu irmão, precisa de união na tua casa, meu irmão, a tua família precisa estar unida para o azeite dos céus descer. Veja que no início eles construíram uma torre, e essa torre causou divisão. O povo falava uma única língua, Deus dividiu e fez várias línguas, e houve a divisão e o fracasso do projeto. Porque o projeto era do homem, o projeto era humano, o projeto era da terra, o projeto era infeliz, o projeto era de afronta contra Deus. Então eu disse: eu não estou nesse negócio, vou desmanchar o negócio agora. Mas lá na frente, cerca de 4.000 anos depois, Deus vai vir à terra com um projeto de salvação, um projeto de perdão, um projeto de vida, um projeto de entrada nos céus. Aí Deus vai colocar o projeto, aleluia, em ação. Deus vai colocar o projeto em prática. Jesus Cristo, aleluia, é a base do projeto, é a coluna do projeto, é o centro do projeto. Ele é morto, crucificado, morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, passa 40 dias entre o povo, aleluia. Depois de 40 dias ele vai ser assunto ao céu, mas antes dele subir, ele disse: olha, eu vou cumprir na vida de vocês a promessa do meu Pai. Por isso, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira coisa que eu tenho que te falar é que Jerusalém significa, em língua hebraica, lugar de paz, cidade de paz, aleluia. Fique em paz, aleluia, gere a paz, porque quando acontece paz, quando tem paz, a glória de Deus vem. Ei, este é o último do título de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A Santa Bíblia diz que eles estavam orando no cenáculo. Oraram um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º dia, de 500 irmãos que se reuniram para orar, só tinham cerca de 120 que perseveraram, não desistiram, acreditaram, não desanimaram, e disse: o que prometeu é fiel, o que prometeu verá sobre a sua palavra para cumprir, o que prometeu não volte atrás, o que falou não é homem, o que falou não mente, o que falou é fiel, vai acontecer, vamos esperar. Aí no 10º dia, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aleluia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, aleluia, de repente veio do céu um som como de um vento fervente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concebia que falassem, aleluia. Aí o povo que estava ali, cerca de 17 nações, povo de cerca de 17 países, chegaram lá para ouvir a pregação de Pedro. Aí começaram a ficar espantados: esses homens estão embriagados, esses homens beberam vinho, não é possível, 9 horas da manhã, esses pigus já estão aí com o pé na cova bebendo vinho, bêbado, tombando, cambaleando, aleluia. Mas aí alguém se espantou: mas espera aí, mas eles não são, aleluia, cretenses, eles não são da nossa nação, eles não são, por que é que ele está falando da nossa língua? Por que é que nós estamos entendendo, aleluia? Porque Deus queria dar, aleluia, futuro ao projeto. Quando Deus quer desfazer os projetos, as pessoas se desentendem. O que um fala, o outro não entende. Um diz uma coisa, entende diferente. Fala e acha que é uma afronta. Fala, alguém acha que está humilhando, porque o projeto está se desfazendo. Mas no dia de Pentecostes não. Quando Pedro falou, todo mundo entendeu. Ficou um idioma só, uma língua só. Todo mundo entendia, todo mundo
recebia, todo mundo tomava posse. Ei, quando a igreja entender, aleluia, que tem que falar uma língua só, pastor, e qual é essa linguagem? Diga pra gente. O Espírito me revelou qual é, me revelou agora. Eu vou dizer para você qual é a linguagem que a igreja tem que falar. É uma língua só, é uma linguagem só, é um idioma só, pastor. E que idioma é esse? É o português? Não, não é o português. É o mandarim que fala na China? Também não é o mandarim. Já sei, é o hindu que fala na Índia? Também não é. Deve ser o inglês que fala nos Estados Unidos, aleluia, é a língua mais estudada. Então deve ser alguma língua antiga, o hebraico, o aramaico, ou o hebraico, ou o grego. Não, não é. Pastor, e que idioma é esse? Eu vou dizer para você qual é o idioma que a igreja tem que falar, se quiser estar na vontade de Deus e receber vitória. O idioma é simples demais. É o idioma do amor, irmão. Fala a língua do amor, fala a linguagem do amor, fala a linguagem do perdão, fala a linguagem da união, e Deus se fará presente e operará milagre no meio do seu povo. Aleluia. Aleluia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Nimrod queria encarar Deus, Nimrod queria afrontar Deus, tomar satisfação com Deus por causa do dilúvio, não sabendo ele que o homem tinha pecado e desobedecido, e Deus precisava punir pela sua justiça, porque Deus é justo. Mas também ele amou, e pelo seu amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Deus deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o caminho, esta é a porta, esta é a saída, esta é a solução, é estar na presença de Jesus de Nazaré, pois ele derramou sangue, pagou o preço, carregou a cruz, deu a vida para nos sarar, nos perdoar. E o tempo está se findando, as lutas estão se levantando, o inimigo está se preparando para oprimir a população do mundo. Então você que entende a palavra, que está na presença, não saia do caminho. A trombeta já está polida, o anjo já está de pé com a trombeta na mão, esperando a ordem de Deus para tocar e arrebatar a sua igreja. Aleluia! Fique de pé.